cinéfilos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal e hoje eu trago pra vocês mais um top 5 e dessa vez do gênero de terror ou com chamado também de horror. Então eu vou indicar pra vocês 5 melhores filmes de terror pra vocês assistirem nessa quarentena. Então se você já gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve no canal e vamos para o vídeo de hoje após a vinheta. O gênero de terror, ou com o chamado horror, tem o intuito de criar, trabalhar reações negativas do espectador quando está assistindo um filme ou até mesmo uma série, onde ele vai apresentar ali um artifício que é tão chamado medo primário. Para quem não sabe, o terror ele anda como se fosse um casamento ali junto com o gênero de suspense que eu já falei. Você pode vir aqui no card ou na descrição do vídeo para conferir os top 5 de filmes de suspense. Então, esses dois gêneros vão trabalhar muito bem esse intuito de colocar o medo primário para o espectador. Mas o que seria esse medo primário, Ana? Seria que algum objeto ou até, vamos dizer, um personagem que é inexistente na vida real, mas que aqui ele cria de uma forma ficcional. Um exemplo que eu posso trazer, que boa parte das pessoas não gostam muito, eu falo sobre palhaços. Vocês podem ver que no filme It, tanto o remake quanto o clássico trabalha muito bem esse medo primário que seria que algumas pessoas têm na vida real, que é pavor de palhaços. Mas não é só o palhaço que o filme de terror apresenta, tem diversos como entidade, fantasmas, demônios, algo ficcional como alienígenas, seres inteligentes. Então assim, o terror ele tá em ambas partes de gêneros que você pode ver hoje, tanto em filmes e quanto em séries. O primeiro filme que eu vou indicar para vocês tem um lado do gênero de ficção científica, mas que trabalha muito bem elementos clássicos de filmes de terror. E eu estou falando de Alien, o Oitavo Passageiro, dirigido pelo Ridley Scott. É um filme antigo que vale muito a pena assistir porque ele tem todos os elementos de uma casa mal assombrada, mas é o inverso. Mas em vez de ser uma casa mal assombrada num ambiente longe da civilização, é uma nave no meio do espaço onde ninguém escuta você. Então é muito interessante ter esse elemento quando é trazido um ser desconhecido de um planeta que entra dentro da nave e acaba eliminando ali os seus adversários um por um. O filme trabalha muito bem esse lado do terror, claro, em conjunto da ficção científica, afinal a gente está falando de uma vida extraterrestre, mas que não é muito amigável aí com seres humanos. O segundo filme tem também a mesma vibe, se a gente se comparar um pouco com o Alien, porque ele também tem uma certa ausência no filme, e eu estou falando de Tubarão, que também tem na mesma época aí dos anos 70, se não me engano, dirigido pelo Ridley Scott não, por Steven Spielberg, um grande clássico do diretor. Ele trabalha muito bem esses elementos de terror em volta deste animal que tá ali aterrorizando as praias. Então assim, é muito bem trabalhado toda a questão da narrativa, a fotografia em volta desse animal. É claro que ele quase não aparece no filme e claro, uma apresentação de uma trilha sonora muito marcante até os dias atuais. Quando você ouvir a musiquinha, você fala, opa, o tubarão já está chegando. O terceiro filme seria uma franquia de Invocação do Mal. O James Wan trouxe uma nova repaginada para essa franquia de terror, que é baseado também em fatos reais, mas usando grandes clássicos de uma forma inteligente, de uma forma brilhante em suas cenas. Então assim, ele deixa a sua marca, esses dois filmes que foram estreados, mas que tem sua assinatura ali do diretor. É claro que os spin-offs, eles trazem um bom roteiro, eles não são terríveis, né? Mas eles não chegam aos pés dos filmes de Invocação do Mal, mas boa parte desses filmes consegue muito bem trabalhar esses elementos de terror presentes no seu filme. No momento dos falsos jumpscares e os jumpscares que tem que acontecer no filme para apresentar a grande entidade, algo sobrenatural em volta, né, desse elemento, é excelente a apresentação, né, desses elementos de terror, mas a história não é tão aquela, sabe, grandiosa assim como Invocação do Mal, mas vale a pena assistir
pelo menos para apreciar esses elementos de terror que estão presentes ali no filme. O quarto filme que eu vou indicar aqui para vocês divide, se pararmos para analisar, divide opiniões até hoje. Vamos assim dizer que é aquele fã que é tipo Batman vs Superman nos cinemas. Uns amam, outros odeiam, e eu estou falando de Constantine, vivido pelo Keanu Reeves. É interessante da minha parte é que, apesar da caracterização não ser muito parecida visualmente com um dos quadrinhos, se a gente parar para analisar, eu diria que o Keanu Reeves trouxe muito bem a sua caracterização pessoal ali para o personagem, apesar que visualmente não é parecido. Não sei se os trejeitos do personagem permanecem nesse filme, porque eu não li os quadrinhos, mas eu gostei da forma que o ator trouxe o personagem. O filme como nos apresenta os elementos de terror sobrenatural, dos elementos mais trabalhados no cenário na questão do inferno. É claro que o filme trabalha de uma forma bem superficial todos os elementos nessa questão celestial e demoníaca, mas apresenta muito bem esses elementos, trazendo aquela sensação de terror, sendo observado, seres celestiais na Terra. Enfim, o filme trabalha muito bem essa expectativa, traz uns momentos bem aterrorizantes e consegue trazer um bom personagem nesse meio termo aí, independente se uns gostam ou não. O quinto filme que eu vou indicar é um daqueles que, tipo, o clássico e o remake deram certo, sabe? Uma coisa, uma equação do universo assim muito rara de se acontecer, mas aconteceu. Afinal, no mundo cinematográfico, ou o clássico dá certo, ou o remake dá certo, ou o remake dá certo e o clássico não. É aquela coisa, né? Mas voltando, eu estou falando do filme Evil Dead, tanto o remake, ou tanto o clássico como o remake, os dois deram certo. Eu diria que o remake trouxe uma repaginada deste universo da morte do demônio, em português é assim que é chamado, sem tirar a essência que o clássico sempre trouxe ali, porque ele não é só um filme, tem continuações também. Então assim, os dois conseguem muito bem trabalhar este ambiente de uma casa mal assombrada, onde um objeto aparece do nada, onde vai trazer um ser maligno para a Terra. Então assim, é muito bem construído nesses dois filmes. É claro que o remake ele deu uma certa exagerada em algumas cenas, mas acho que foi um certo exagero benéfico para sua narrativa. Se eu comparar com o clássico, também tem uns certos exageros bem interessantes, mas muito bem apresentado. Então, os dois filmes conseguem muito bem apresentar ao público, né, tanto o medo, o suspense, que também trabalha em conjunto esses dois filmes. Então esses foram o top 5 de melhores filmes de terror ou horror, você pode chamar o quanto você quiser aí, um ou outro. O que vale aqui é a intenção de indicação de melhores filmes para você conferir nesta quarentena, né? Sei lá se alguém tá fazendo quarentena. Mas enfim, comente aqui embaixo quais são os seus filmes de terror que você mais gosta de assistir. Não deixa de curtir e compartilhar e também se inscrever, tá tudo aqui embaixo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.